Shiva Shambhu, sejam todas as consciências despertas, amorosamente acolhidas na luz do Divino Ser, nestas conscienciais partilhas, nestes sopros do Sagrado. Todo o caminho do Advaita Vedanta ou de outras escolas do Yoga, que são escolas mais conscienciais, ou seja, mais ligados à linha da Jnana Yoga, elas sempre trazem esse princípio da conexão do meu eu verdadeiro, que é o Atman, com o Brahman, que é o Absoluto, sendo estas duas realidades que não são distintas, duas realidades que são unitárias. E assim nós temos o princípio do monismo, onde tudo é tudo que há. E não poderia ser diferente, uma vez que Deus é a suprema realidade e Ele é absoluto, nada que venha ao plano da manifestação, nada que possua consciência, está fora de Deus. É o próprio Deus em suas formas de expansão. E dentro dessa linha, existe uma visão, um trabalho interno, um sadhana, que é uma forma de exercício de trabalho interno, onde nós buscamos trazer ou despertar a nossa consciência de unidade com Deus. E uma das práticas é a prática mântrica, alguns mantras que são referentes a essa conexão. Por exemplo, o mantra Hansa, o caminho do Hansa, que é descrito no Vijnana Bhairava, que nós vamos até falar disso em nossa jornada de Vedanta, a próxima jornada de Vedanta. Aliás, sobre jornada de Vedanta, veja na descrição abaixo que nós trazemos um link que abre uma página que nos elucida melhor do que seja essa proposta. Mas enfim, existe esse mantra Hansa, que é a própria respiração, e Hansa significa cisne, por isso que o cisne é símbolo dos grandes iluminados, como Paramahansa Yogananda. Bom, esse é um, e existe outro também que é muito comum, que é o Soham. O Soham significa eu sou isto, eu sou aquele, eu sou aquilo, se referindo que eu e Deus somos um. E isso traz essa percepção dessa unidade, nos tira desse plano de dualidade, esse plano de ilusão, que a dualidade é uma ilusão, e nos conecta nessa realidade suprema. Mas nós, por vezes, seguimos muito distraídos, e nem sempre aquilo que a boca fala significa aquilo que o ser realmente vivencia. Esse é o drama. Certa vez o rei Janaka, o Janaka é muito conhecido na Índia, e certa vez Janaka estava nas margens do Jamuna, rio Jamuna, e ele estava recitando justamente esse mantra, Soham, Soham, em voz alta, que é eu sou este, eu sou aquilo, em uma livre tradução, eu e Deus somos um, Soham, Soham. E o grande sábio Ashtavakra, passando, viu
Janaka, recitando mantra, sentou ao lado dele, né, e começou a dizer, pegou sua japamala. Japamala é aquele rosário de contas, né, onde você repete os mantras. Pegou seu japamala e começou a dizer, esta japamala é minha, esta japamala é minha. Né? E aí Janaka ficou incomodado com aquilo e levantou um pouco do tom de voz, né, para abafar a fala de Ashitabhakra. Mas aí né, e à medida que o rei Janaka dizia Sohan, 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 Ashitabhakra dizia, essa japa é minha, essa japa é minha, essa japa é minha. Aí o rei Janaka não suportou, né, saiu do seu estado meditativo, virou para Ashitabhakra e disse, meu nobre sábio, todos aqui sabem que você é um homem muito sábio, mas você está agindo como um tolo. Por que você precisa ficar repetindo que essa japamala é sua? Todo mundo sabe que essa japamala é sua. Por que você está repetindo isso? Aí Ashitabhakra virou-se para Janaka e disse, e você? Quem é mais tolo aqui? Eu ou você? Que fica repetindo o tempo todo que você e Deus são uma coisa só. Por acaso também ninguém sabe disso? Você não sabe disso? E nesse momento, Janaka teve um despertar, né? Teve essa vivência da unidade. Essa história é muito ilustrativa porque às vezes nós ficamos tentando buscar aquilo que já temos. Vejam, até esse sentido de busca espiritual. Às vezes você pergunta para as pessoas, o que você está buscando? Ah, eu estou buscando por Deus. É como se você estivesse procurando a chave que já está no seu bolso. Entende? Às vezes esse sentido da procura é o próprio distanciamento. É a própria ausência da possibilidade de encontro, porque você está procurando algo que já está com você. O que precisa não é uma procura, é uma constatação. É um auto-reconhecimento da verdadeira natureza do que somos. E nesse sentido não há procura, não há esforço. Há apenas um aquietar-se, apenas um sentir. E isso não precisa de ilustração, de conhecimento, embora, claro, seja muito útil, né, todo o conhecimento, mas essa percepção não vem do conhecimento. Esse conhecimento livresco, esse conhecimento de conteúdos, é como a história do barqueiro e do pandit. Pandit é aquelas pessoas que são dedicadas ao estudo, são os professores. Um pandit não é um homem realizado, espiritualmente falando, mas é um homem muito culto. É um homem que estuda os Vedas, que conhece todas as escrituras. Isso é um pandit. Né? E um dia o pandit foi atravessar um grande rio caudaloso de correntezas, e ali existia um velho barqueiro que fazia travessia com as pessoas. Era a profissão dele. E era um homem muito simples, mas era um homem realizado. E aí o pandit, né, contratou o barqueiro para atravessar com ele um rio. E era um período em que as águas estavam muito elevadas e as correntezas muito fortes, né? E o homem sentou-se no barquinho e o barqueiro, com muita habilidade, foi, né, remando e levando o barquinho pelo rio. Né? E o pandit começou a perguntar a ele,
você já leu o Bhagavad Gita? Com toda aquela arrogância, aquele ar doutoral, né, dos intelectuais. Você já leu o Bhagavad Gita? Aí o barqueiro falou, não, meu senhor, eu sou apenas um homem simples que conduzem pessoas de uma margem à outra do rio. Ah, então sinto te informar, você perdeu pelo menos metade da sua vida. O barqueiro ficou quieto. Daqui a pouco um homem perguntou, e os Puranas, você já leu os Puranas? Não, meu senhor, eu sou um homem simples, não li nada. Ah, então eu sinto te informar. Você perdeu pelo menos metade da sua vida. Daqui a pouco, né, o homem volta à mesma carga, né? Você já leu os épicos como o Mahabharata, o Ramayana? O homem, não, eu sou, não, nada ali. Ah, então sinto te informar, você perdeu pelo menos metade da sua vida. E assim foi. Só que num ponto do rio, né, a correnteza tão forte, jogou o barco contra uma pedra e abateu e que furou, quebrou o fundo, o casco do barco, né? E a água começou a entrar. Aí o barqueiro virou para o Pandit e disse, meu amigo, você já aprendeu a nadar? O moço, não, eu não tive tempo. Eu passei minha vida nos livros estudando. Ah, então sinto muito te informar. Você perdeu sua vida inteira. Essa história, ela nos diz que estudo, conhecimento sem aplicabilidade, sem prática, é inútil. Se o conhecimento não te é uma ferramenta para te libertar do condicionamento da materialidade, de te libertar da falsa identificação com o eu inferior, com o ego, com as estruturas da personalidade, se não te tira dessa zona de ilusão, de maia, né, de identificação com o plano da matéria concreta, né, se não te remete a esse princípio de conexão com o absoluto, se não te reintegra ao plano da luz, do que vale você ter lido todos os livros? Você vai perder a sua vida inteira. Do que vale você conhecer o Bhagavad Gita, conhecer todos os comentários dos sábios, né? Conhecer o Vedanta, o Advaita Vedanta, os Puranas, seja o que for, de que vai te levar? Se isso não te é um instrumento de libertação, se isso não te qualifica para a realização espiritual. E uma vez que a realização espiritual venha, essas coisas são perfeitamente descartáveis. Não descartáveis no sentido de que não sejam verdadeiras, descartada no sentido de que você não precisa de estrada para chegar ao castelo quando você já está no castelo. A estrada só é útil quando você está distante do castelo, querendo chegar ao castelo. Quando você já está no castelo, a estrada não lhe tem mais utilidade. Então, essas percepções nos têm que ser muito presentificadas. Qual a meta do caminho espiritual? Por que eu estou no caminho espiritual? O que eu viso encontrar no meu caminho espiritual? Apenas mais conteúdos para minha mente egóica, para que eu me torne mais respeitado, para que eu amplie a minha gama de conhecimento, apenas para satisfação desse ego? Entendem? E para finalizar, vou trazer mais uma historinha. Existia no interior da Índia um homem chamado Kanila, né? E todos na pequena vila que ele vivia, na pequena cidade, o conheciam.
né? E um dia Camila saiu, ficou uns dias fora, né? Enquanto Camila voltou, ele voltou dizendo, né, para todo mundo: eu creio em Camila, eu creio em Camila, eu creio em Camila. As pessoas falaram: Camila ficou louco, do que ele está falando, né? E as pessoas vinham conversar com ele sobre qualquer coisa, e ele ficava olhando para o vazio e dizia: amigo, eu creio em Camila, eu creio em Camila. E as pessoas: o que aconteceu com Camila, né? E aí um dia um homem, né, numa dessas conversas, quando ele disse isso, né, evidenciou isso: eu creio em Camila. Aí o homem falou com ele: e antes você não acreditava? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, antes eu era um ateu e não sabia. Qual é o sentido dessa história? Que antes, Camila, ele acreditava num Deus que era uma construção mental. Acreditava num Deus que era uma abstração. Um Deus que era um construto de uma ideologia, né, que era uma herança cultural. Entende? E de repente ele percebeu que isso não tinha nada de concreto. E aí ele se autoconheceu. Ele viu que Deus era ele mesmo. Né? Que a realidade, o Atma, a realidade, né, do que ele era, a sua essência sagrada e divina, era Deus. E aí ele passou a evidenciar isso. Eu creio em Camila no sentido de que essa realidade que eu sou é Deus. Que eu estava buscando fora o que deveria ser encontrado dentro. E nesse sentido que antes ele era um ateu. Por quê? Porque ele pensava que acreditava em Deus, mas ele não acreditava. Ele acreditava em conceitos, ele acreditava em formas, pensamentos, em ideias, em ideologias, seguindo tradições religiosas. Mas quando ele se auto-percebe dentro do seu estado luminífero, o seu ser real, transegóico, suprapersonal, ele percebe a profunda unidade entre o que ele é e o próprio absoluto. Sou eu e Deus somos um. E com isso, ao despertar. Bom, é isso. Uma vez mais, gratidão a você que está conosco em nosso canal, que partilha das nossas partilhas. Eu mencionei no começo do vídeo sobre a jornada de Vedanta. Nós vamos deixar aqui, vocês já podem visualizar na tela que existe uma imagenzinha referente a esse projeto do nosso canal Yoga Vidya, que é a jornada de Vedanta. Abaixo na descrição há um link que nos remete a uma página que nos traz uma clarificação do que seja, como nós podemos aderir a essa jornada, enfim. Convidamos a que vocês, se ainda não participam, venham participar conosco. Gratidão, que possamos continuar semeando sementes de luz por caminhos de paz. Shiva Shambho.